A gente tem falado muito aqui que nos últimos anos temos visto cada vez mais mulheres se destacando no esporte, especialmente no futebol. No entanto, estudos mostram que as atletas femininas sofrem lesões em uma taxa muito maior do que os homens. E esse ano, inclusive, a Superliga Feminina Inglesa lançou um projeto para estudar lesões no ligamento cruzado anterior. E isso tem gerado preocupações e levantado muitas questões sobre as razões por trás dessas diferenças, né? E para a gente entender melhor esse cenário, vamos conversar com o presidente da Comissão Médica e Combate à Dopagem da CBF, o neurologista Jorge Pagura. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Mari. Obrigado também a Nayara, ao Matheus aí presente. Ô, Jorge. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre esse importante assunto. Ô, Jorge, para a gente iniciar, eu gostaria de saber se tem alguma explicação biológica para essa taxa de lesões muito mais alta nas mulheres. Bom, Mari, a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Não há dúvida que há uma diferença constitucional entre os homens e as mulheres, em termos de massa muscular, em termos de angulações de pelve, em termos até fundamentalmente de ciclo hormonal. Isso é um fator, sem nenhuma dúvida, de muita importância. Aumento ou não de deposição de gordura em determinadas regiões intramusculares. Mas eu acho que isso tem que ser analisado também em relação a um ambiente maior. Se você for contar, só vamos falar em Brasil, nós tivemos aí o absurdo de até 1950 não poder a mulher praticar o futebol. E, ultimamente, aumentou, felizmente, a estrutura, apesar de melhorar, mas aumentou muito mais rapidamente os praticantes do futebol feminino, no caso, as praticantes do futebol feminino, do que a própria evolução. Então, eu acho que existe uma série de fatores outros, além do constitucional, que eles precisam ser analisados. Uma outra situação que a gente vê, nós estamos fazendo isso agora no Campeonato Brasileiro, onde nós temos um mapeamento de lesões que ocorrem e que são obrigatórios, estão no regulamento da competição, em que você vai analisar a Série A, B, C e A1. Pela primeira vez aí nós vamos ter uma possibilidade de ter uma comparação, e sempre se faz para você falar em taxa em 1000 horas de jogo, e que você faz estatisticamente para você ter um valor aí que possa ser real em relação aos dados. Então a gente vê muito trabalho de liga inglesa, vê as ligas realmente suecas, Dinamarca, e acabam, a gente tem que ter o nosso também, o nosso estudo, para que a gente possa ter base com aquilo que a gente faz. Perfeitamente, Nayara. Legal. Olá, Jorge. Olha, Jorge, pensando nessa probabilidade, né, que as mulheres têm de se lesionar, como que a CBF organiza o calendário das competições para reduzir ao máximo essa incidência? Veja, eu acho que não é nem questão, viu, Nayara, de calendário. Eu lembro muito bem, eu entrei na CBF há 10 anos, eu vi da Federação Paulista, apesar de neurocirurgião, estou sempre ligado aí à parte do esporte, e a gente levou para a CBF um padrão científico de qualificação e de saber dados. Se você tem uma célebre frase do astrofísico chamado Carl Sagan, que diz: sem informações você não vai a lugar nenhum, e com informações erradas você toma caminho errado. Então a gente primeiro precisa entender o que está ocorrendo para você poder influenciar nesses regulamentos. Por exemplo, há 10 anos atrás eu lembro que a gente precisou fazer uma seleção permanente para que a nossa seleção pudesse jogar. Hoje nós temos um campeonato muito forte, nós já temos, isso é um trabalho da CBF. Um dos problemas que a gente acha é o início da prática do esporte, e que hoje ficou muito mais competitivo. Hoje se assiste um jogo de futebol feminino, não tem, é completamente diferente. O masculino também mudou, mas o feminino mudou muito.
em termos de força física, em termos de intensidade. Então, o que você precisa? Uma preparação desde a base. E hoje nós temos competições sub-15, sub-17, sub-20 e competições de A1, A2 e A3. Quer dizer, então com essa estrutura e felizmente, eu sou meio, não protetor, mas eu fui um dos que dentro da CBF, nós trabalhamos muito para que toda a nossa seleção, aí no caso, a preparação da feminina tivesse exatamente a mesma estrutura da masculina. E tanto que acabei sendo chefe de delegação na Copa do Mundo, que nós não fomos muito bem, e também na disputa lá com a Inglaterra e a Alemanha, pelo fato desse envolvimento como comissão médica, eu tomo conta geral, mas a gente sentiu que precisava de um apoio do feminino. E o nosso presidente também tem essa cultura de apoiar o feminino. Então, o que eu te digo em termos de calendário, o calendário vai ser uma consequência de como está evoluindo o futebol feminino e dos dados que a gente vem a ter. É lógico que a gente hoje tem um pouco mais no futebol masculino, porque se começou primeiro em 2015 fazer esse mapeamento de lesões, paramos aí 2 anos por causa da Covid, que aí o foco era outro, mas na hora que a gente tem, nós vamos ter uma possibilidade de fazer uma belíssima comparação. Embora sempre baseado nas 1000 horas de jogo, porque nós estamos monitorando tanto da Série A, B e C, quanto da Série A1. E isso vai se prolongar para as outras séries e para as outras categorias. E aí sim, com dados do nosso futebol, o clima é diferente, como eu te digo, a intensidade é diferente, o Brasil é um país continental. Então nós temos que analisar esse todo para melhorar. Acho que melhoramos muito. E uma das respostas veio aí realmente com uma recuperação, com essa última medalha aí de prata, que para nós vale ouro, que aliás até merecia o ouro, né? Sem ser bairrista ou nacionalista, merecia o ouro, mas que fizeram uma grande campanha. E você viu que intensidade de jogo já as atletas estavam praticando. Então, tudo isso é uma consequência, eu acho, também da estrutura que está se criando, e a CBF tem criado essa estrutura começando lá da base. Aí você tem que agora começar a aumentar os investimentos. Os departamentos médicos de fisiologia, os analistas de desempenho, os preparadores físicos, eu acho que assim a gente vai ter um equilíbrio maior para esse tipo de lesão, e não é só no Brasil, não. No mundo, eu acho que nós vamos atingir, salvaguardada, lógico, as peculiaridades aí de cada um dos gêneros, quer dizer, do tipo de força muscular, de elasticidade, de ciclo hormonal, que, como eu disse, a gente tem que analisar como um todo, né? Que são muito importantes. Doutor, um prazer falar contigo. Eu queria fazer um questionamento para você em relação mais ao dia a dia da seleção, da CBF. Queria falar um pouquinho sobre a Bia Zanerato, que foi cortada antes do início das Olimpíadas. Mas eu queria tocar no ponto D. Como é que vocês lidam para informar uma atleta, por exemplo, desse corte? Existe uma parte psicológica aí envolvida? As atletas sentem muito não estarem presentes nas competições, né? Sem dúvida, Matheus. E a saúde mental hoje, existe até um trabalho mostrando uma maior dificuldade, no caso, no futebol feminino, das atletas em relação aos atletas. E a gente cuida muito dessa parte de saúde mental, mesmo porque, veja, felizmente hoje nós estamos numa época de muito mais igualdade, ainda menor do que deveriam ser em relação a aproveitamento de homens e de mulheres. Mas elas carregam com isso um outro aspecto psicológico que elas revertem isso em campo. Então, em relação à sua pergunta direta, primeiro que a psicóloga, sem dúvida nenhuma, é conversado com o atleta e com a psicóloga e a médica, a atleta e a psicóloga, explica o tipo de colocação. Isso é colocado, a gente não omite, é uma orientação nossa, não omite. Não há necessidade de ficar especificando exatamente o que ocorreu, mas se é uma lesão muscular num determinado músculo, isso é colocado, se é uma fratura é colocado, se é uma lesão ligamentar. Isso passa pela aprovação da atleta primeiro,
passa para aprovação do clube de origem, que é para que você possa fazer a divulgação. Uma norma básica que eu digo, você nunca omita nada. Mas a gente respeita porque a lesão é da atleta, é do clube que ela tem. Então a divulgação é feita com todo esse cuidado. E esse mesmo cuidado da divulgação é feita com o cuidado da própria atleta. Quer dizer, a gente, infelizmente, essas situações ocorrem. Às vezes você batalha para trás. Ninguém quer ficar fora de uma seleção. Ainda mais uma que tem a possibilidade de titularidade. Mas são coisas que, infelizmente, ocorrem e nós temos que trabalhar muito com essa saúde mental. Nós estamos estabelecendo na CBF essa participação da psicóloga e, se possível, em todas as seleções. Porque eu digo, se possível, que tem alguns técnicos que são refratários. E a gente toma muito cuidado aí para não influenciar o ambiente de alguma forma que possa ser aí prejudicial. Mas eu, como característica, eu tenho certeza e tenho grande convicção, isso a CBF encampa isso, que esse approach na saúde mental é fundamental, não só nesses momentos muito complicados, como é um corte aí de uma atleta de seleção, mas mesmo no dia a dia, para que você possa harmonizar o ambiente. Você não vai fazer nenhuma análise, nenhuma psicoterapia, mas você vai sentir como o atleta está e você só pode ter benefícios com isso. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Ficou bastante coisa clara aqui pra gente. Esperamos poder contar novamente com você em breve. Muito obrigada e até a próxima, viu? Olha, eu agradeço essa oportunidade. É sempre bom falar de futebol e fundamentalmente do futebol feminino. Que a gente está vendo uma evolução excepcional, está vendo uma série de meninas procurando o lugar para jogar o seu futebol sem aquela pressão, sem aquele preconceito completamente fora de sentido. Então vamos em frente e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Um abraço para vocês todos. Outro. Abraço.